Estão à solta e ameaçando a humanidade, e somente um caçador poderá selá-los novamente. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Notehead e hoje recapitularemos o filme Jornada para o Oeste, Conquistando Demônios. Então preparem-se, é hora do recap. Nossa jornada épica começa em um pequeno vilarejo de aldeões. Um pai e sua filhinha estão brincando próximo ao rio. Enquanto fazia algumas gracinhas debaixo da água para deixá-la feliz, algo deu errado. O homem começou a ser arrastado com muita força e é morto violentamente por alguma criatura misteriosa. A vila fica em pânico e convoca um mestre guerreiro para caçar a criatura misteriosa. Ele arremessa uma esfera explosiva no rio e, com o impacto, uma raia gigante aparece morta. Todos pensaram que enfim tinham se livrado do monstro terrível. O guerreiro recebeu diversos itens de valor como agradecimento, mas nosso protagonista surge agora, Shen Xuanzhen, um monge budista caçador de demônios. Ele avisa que aquela raia não era o monstro que causou a morte no vilarejo. Ele alerta que o demônio ainda estava vivo. Toda a população fica contra ele e senta o coitado na porrada. Ainda assim, o Zeng avisa mais uma vez que devem ficar longe da água, e para provar que estava seguro, o guerreiro charlatão empurra um dos monges no rio. Parecia tudo certo. Então dezenas de pessoas saltaram para dentro da água para comemorar a morte do demônio. Porém, o Zeng estava lá em cima preso, vendo o demônio se aproximar da vila novamente. Ele grita tentando alertar a todos, mas ninguém dá atenção. Uma mulher é devorada em uma bocada pelo monstro e o pânico surge novamente. Todos saem da água, subindo nas plataformas de madeira, mas isso não é o bastante. O monstro tem um tentáculo nojento que puxa sua presa para dentro do rio. Ainda que as pessoas tentem subir para os andares mais altos, o tentáculo pode puxá-las ainda com facilidade. Todos se esconderam em suas casas como podiam e o Zeng estava lá fora sozinho com o monstro. Só que aí vem mais um problema. Uma garotinha chamada Sheng ficou para trás e começou a gritar pela mãe. Zeng pede para que ela não faça barulho, mas já é tarde. O tentáculo gruda nela e começa a puxá-la. Sua mãe desesperada corre e segura suas pernas, mas aldeões aparecem para ajudar. Mesmo cortando seu cabelo, o monstro se prende ao corpo da menina. Com uma foice, eles partem o maldito tentáculo, mas a garotinha estava caindo na água. Sua mãe a segura pelos braços e o demônio emerge do rio e devora a criança. Claro que a mãe, em desespero, pula dentro da água para salvar a filha, e ainda que tenha uma foice em mãos, o demônio peixe-tigre acaba com ela em uma bocada. Com o impacto causado pelo monstro, a ponte de madeira caiu, e uma cesta com um bebê escorregou dos braços da mãe. Ela foi deslizando pela plataforma em direção ao rio, mas o Zeng se soltou e pulou no lado oposto da plataforma, levantando o lado do bebê. Ele estava quase alcançando, mas o demônio abaixou o outro lado novamente, e o Zeng precisou agarrar o charlatão para ajudá-lo a contrabalancear. O peixão maligno bate na plataforma e arremessa o bebê na água. Como a ponte começou a girar, o Zeng se segura no nariz do demente e pega o bebê na água no momento crítico do ataque. Ele conseguiu arremessar o bebezinho lá para cima, só que a cesta ainda estava pendurada e o demônio estava vindo com sangue no olho para pegar a criança. Alguém parte a corda da arraia gigante, o que a faz despincar e dar uma porrada no monstro. Acha que acabou? Claro que não. Zeng correu para pegar o bebê no colo, só que outra vez a criatura arrebenta os pilares da plataforma e joga Zeng lá para baixo. Para não ser comido vivo com a criança em mãos, ele usou o sistema de gangorra novamente e pensou em uma estratégia interessante. Todos tinham que começar a pular na plataforma para tentar arremessar o peixe para fora da água. Só que a criatura pesa muito e mesmo dezenas de homens não era o suficiente. Então surgiu uma aldeã para cumprir a missão. A senhora de massa corporal colossal pulou na plataforma e arremessou o peixão demente para fora do rio. O monstro se transformou em um homem magro de cabelos compridos. Zeng estendeu um pano em frente dele, arrumou seus artefatos espirituais e começou a rodar uma manivela de uma bugiganga musical, cantando uma música bem irritante. Só que não deu muito certo. O demônio começou a espancá-lo de raiva, até que uma mulher apareceu e esmurrou a entidade e colocou dentro de um saco de pano sagrado, aprisionando o bicho numa pokebola made in China. O
monstro virou um chaveirinho de pelúcia. Tá, eu tenho que dizer, eu achei bem louco selar o demônio dessa maneira. Pessoal, esta é a senhorita Duan, também caçadora de demônios. Ela pergunta qual é a habilidade de Zeng e ele mostra que o seu poder é baseado em um livro de 300 poesias infantis. Ela acha patético, até porque a sua habilidade é usar esses braceletes de metal e vocês verão um pouco mais à frente que é bem irado. Zeng saiu decepcionado da vila. Duan recebeu todo o reconhecimento pela morte do demônio e ainda por cima ele não foi capaz de salvar a criança e a sua família. Ele desabafa para o seu mestre budista, dizendo que se acha incapaz de defender as pessoas. O mestre diz que ele encontrará o seu poder verdadeiro no livro de poesias. Um caçador de verdade remove apenas a alma obscura dos inimigos e deixa apenas a sua parte bondosa viver. Ele deve continuar sua caçada para despertar seu verdadeiro poder. Certo, longe dali, em um lugar chamado Pousada da Família Gal, um casal de guerreiros andarilhos entrou no local para fazerem uma pausa da viagem e são recebidos por um cara estranhamente solícito demais. Ele mostra a fornada de porcos suculentos que estão preparando e serve ao casal, que parece ter gostado daquele crocante e saboroso cubinho de carne. Enquanto eles apreciavam a arquitetura do ambiente e elogiavam a decoração, se liga só nesse candelabro, porque ele não é o que parece ser. O atendente apresenta a eles o mestre cozinheiro que preparou esse jantar tão maravilhoso. Cá é o Hog, um maluco bem bizarro que parece um bonequinho de plástico da 1,99. O cara não fala nada, somente responde as perguntas dançando e acenando. A garota insiste várias vezes para que ele fale alguma coisa. Ele dá um grito de fúria com a insistência dela. Os dois tentam fugir, mas o demônio pega sua arma e acaba com um casal de guerreiros. Agora vejam quem chegou por lá. Zeng, sua jornada só o leva aos piores lugares. Ele é recebido por outra recepcionista, mas diferente do casal anterior, Zeng pode quebrar a ilusão com sua mente. Sim, tudo isso em volta é como um jutsu de ilusão. O casal, que parecia vivo, estava caído, cheio de sangue. Os porcos não são nada suculentos, possuem pessoas mortas dentro deles, e o candelabro é um forcado mortal. Com todos mortos à sua volta, Zeng diz que é um caçador e pede para o monstro se revelar. A mulher segura seu braço e Zeng dá 2 socões que literalmente amassam seu rosto. Antes de levar um contra-ataque, Duan aparece e novamente usa sua metralhadora de socos naquela recepcionista estranha. E lembra que eu disse dos poderes do bracelete? Duan vai usá-los contra a horda de inimigos que começarão a atacar. Seus ataques vão desde arremessos únicos que destroem os inimigos e volta para sua mão, até um ataque carregado que dispara diversas argolas, transformando cada inimigo em jatos de areia. Após acabar com a horda toda, ainda faltava o demônio Hog. Sorrateiramente e começa a lutar contra Duan. Na tentativa de pegar seu forcado para atacá-la, Duan usa uma habilidade das pilhas de argola, disparando absurdamente contra ele. Alguns ataques revelaram parte da verdadeira face do monstro, mas ainda não era o suficiente, então ela precisa usar um ataque mais forte e disparar um turbilhão para cima do demônio, que consegue rebater todas as argolas com facilidade e cravaria o garfo de metal bem na cabeça da Duan, se não fosse a defesa suprema dela. A caçadora então salta por cima do monstro e o prende com a argola no pescoço, revelando sua verdadeira forma grotesca de porco. Agora faltava fazer uma coisa, e eu já aviso a vocês, não é nada legal, e o Zeng terá que ajudá-la com isso. Para aprisionar o demônio é necessário sugar a essência do bicho pela boca. Já perceberam o nível da coisa, né? Para selá-lo. Mas essa pokebola não é adequada e o demônio escapa da sua última forma, um javali no modo fúria satânica. E ainda que o bicho estivesse vivo, os dois conseguiram escapar com a destruição do templo todo. Apesar de feridos, estavam bem. Os dois conversam por um tempo e contam pelo seu mestre. Ele observa que havia uma fonte de água e através dela era possível ler a frase "espelho de reflexão da água". Pessoal, isso era uma pista para que o Zeng pudesse meditar olhando diretamente para aquela imensidão do rio e o reflexo da água formasse através das montanhas a imagem de Buda, indicando o local da prisão do rei macaco.
Zeng escala até o local indicado e encontra algumas plantas com apenas uma flor de lótus branca. Ela indicava a entrada secreta. Zeng cai dentro do buraco e é surpreendido por um cara totalmente pirado. O maluco que está há mais de 500 anos aprisionado lá dentro era o tal do Rei Macaco. Surtado por ter a presença de alguém, tenta escapar de lá, só que as raízes das plantas batem nele como chicotes elétricos, como punição. Ele está selado lá dentro, não há como escapar. Para acalmá-lo, o Zeng entrega uma banana. Beleza, agora o caçador precisa saber a informação a qual veio buscar, como matar o porco demônio. O Rei Macaco diz que primeiro precisa atraí-lo com uma garota dançando sob a luz do luar. É só fazer isso que o restante é com ele. Não teria como ser melhor, pois Tuan chegou nesse exato momento. O rei ensina alguns passos malucos para ela e lá vão eles atrair o monstro. Tuan começa sua dança sob o luar e não demorou para que o javali chegasse totalmente em fúria. O Rei Macaco começa a gritar para ele, dizendo que há muito tempo não se veem. Quando o bicho enfia a cabeça no buraco para ver o rei, acaba sendo capturado por ele. O Rei Macaco transformou aquele monstrão em um pequeno leitãozinho. Assim, Tuan pôde selá-lo em uma de suas pokebolas e criar mais um chaveirinho. Galera, só que até aqui foi tudo muito fácil. O chefão ainda está por vir. Zeng continua desprezando a Tuan. Ela pediu ele em casamento e até reconstruiu seu livro de poesias com todos os retalhos. Pela milésima vez, ele a ignorou e disse que o deixasse em paz. Arrasada com a atitude de Zeng, Tuan resolveu ir embora para sempre. Enquanto pensava no erro que cometeu, Zeng ouve o Rei Macaco lá de baixo, pedindo para que tire a flor de lótus da frente do buraco, pois ela estava tampando sua visão do luar. Ele queria apreciar um pouco. Zeng não vê problema no pedido do homem e remove a flor. E aí que ferrou tudo, pessoal. A flor do Rei Macaco, selado. Sem ela, o bicho está livre e de volta à sua forma original e poderosa. Já em forma de macaco, ele começa a descer a porrada no Zeng e arrancar tufos de seus cabelos, até deixá-lo completamente careca. Zeng apenas expressa dor e inicia suas preces budistas. Então os três caçadores de antes chegam para enfrentar o Rei Macaco e decidem tirar na sorte, zombando na cara do demônio quem derrotaria ele. O primeiro foi o mestre Kung Fu, que acabou devorado pelo macaco louco em exatos 3 segundos de luta. Acharam que seria fácil, né? Agora vem o pé todo poderoso. Esse pezinho pinguelo, na realidade, vira um baita pé gigante. O caçador vem pulando que nem o Saci da perna maromba e senta um chute colossal no Rei Macaco. Mas não adiantou muito não. Então ele decide dar a sua pisada esmagadora e vejam só, o macaco